Olá, meu caro amigo Marcelo Fávaro. Meu nome é Marcos Rodrigo e eu já tive um conto narrado no teu canal chamado Sob a Navalha. Aproveito essa oportunidade para enviar a minha humilde contribuição para o mês dos lobisomens. Eu sou Marcos Rodrigo e este é um episódio com lobisomem. O meu pai queria saber como eu havia conseguido reaver o meu canivete. Era uma circunstância um tanto incomum, um tanto quanto preocupante. Naquela hora do dia, aliás, uma majestosa manhã, as coisas já não tinham força para aspirar algum tipo de medo, tal como numa noite assombrosa, apesar de permanecer o mistério. O canivete, de fato, era meu. Tinha o meu nome, Bruninho, cravado numa das laterais. Por isso, retornarei algumas horas antes da sua pergunta, a fim de uma melhor compreensão. É uma história que remonta à época da minha infância no campo, mas já traz consigo fatos tão vividos e absurdos que posso facilmente aqui reproduzir. Lembro-me que naquela noite senti um medo como nunca tivera experimentado antes, nem mesmo quando ouvia sobre as histórias de lobisomens que rondavam as casas do vilarejo das bandas onde eu nasci. Talvez por ser a ocasião a própria experiência. Quando saí da novena na casa do Zé Tião, em companhia dos meus pais e da minha irmãzinha ainda de colo, acabei por ouvir uma conversa entre adultos que me tirou o sossego. Zé Tião aconselhou papai e mamãe a passarem a noite por ali mesmo, pois em noite de quaresma, o maldito do lobo rondava o local. O fato de minha irmã não ser batizada podia piorar as coisas. Podia atrair o lobisomem para o nosso rastro. Mamãe não queria saber de incomodar o casal, meu pai menos ainda. Além disso, disse que a proteção de Deus se fazia presente com eles, que acabavam de sair de uma reza de Dona Maria. Ao notar que de nada ia adiantar a insistência, aconselhou que mamãe se apegasse às contas do rosário mesmo enquanto segurava neném. E assim se despediram. Papai ainda trocava algumas palavras com Zé Tião quando apertaram as mãos e cada qual tomou o seu rumo. Pelo motivo de minha irmã ser pagã, embrenhei-me na mata enrijecido com os movimentos bem limitados, como se estivesse numa noite de muito frio. Na roça, as estradas não passavam de verdadeiras trilhas de mata quase fechadas. Os vizinhos mais próximos ficavam a mais de meia hora de caminhada. Era o tempo que tínhamos de enfrentar num breu quase total, a não ser pela lua cheia, que nos permitia distinguir a estrada através das árvores ao redor. E por mais que eu tentasse distrair a cabeça pensando em coisas alheias, a circunstância insistia em me alertar sobre o assunto. Como desejei nunca ter ouvido aquela conversa, era o que eu repetia comigo. Algo que foi aterrador para uma criança de 7 anos. Cada canto que eu olhava, cada canto parecia ter olhos me observando, e o menor barulho do vento ou de algum inseto tornava-se monstruoso. Bem, seguimos a passos apressados. Minha mãe acolheu minha irmã ao mesmo tempo em que se apegava aos Pais Nossos, aos Ave-Marias, quase que totalmente silenciosa, batendo levemente a boca no balbucio de suas palavras. Papai mantinha-se sempre alerta. Parte do caminho tocava no meu ombro como se me empurrasse para conseguir acompanhá-los. Observava tudo e, de certo, tal como eu, devia ver o que existia ou imaginava existir pela estrada. Em minha mão tinha um pequeno candeeiro que ajudava a alumiar o caminho,
Papai me deixou carregá-lo para ficar livre para agir a qualquer momento, caso a criatura viesse nos atormentar. Ele empunhava uma faca. Não era grande, era de porte médio, mas que de certo faria bastante estrago nas tripas ou no focinho de algum bicho. Portava-a na mão esquerda, mesmo sendo destro. Os mais velhos assim aconselhavam, pois o lobisomem não tem vez com os canhotos. Isso porque, quando ataca, espera sempre a defesa com a mão direita, até ser surpreendido com a canhota. E comigo não seguiu diferente. Empunhei meu canivete, tal como meu pai. E pouco após meados do caminho, eu já conseguia respirar um pouco aliviado. Imaginava-me entrando logo em casa e sob a proteção das portas e janelas trancadas. Era uma casa simples, bem pobre, simples, na verdade. A bem verdade é que um refúgio bastante almejado naquela noite. Porque, por mais simples que seja a nossa casa, ainda é a nossa casa. O piso de barro batido, as paredes de tábuas ofereciam o conforto de que eu tanto sonhava naquele momento. Eu já tinha o meu quarto, mas, devido à besta que rondava pela roça, já tinha alguns dias que eu dormia no quarto dos meus pais, no pé da cama. A minha cama era pequena e foi posta bem ali do lado da cama do casal. Minha mãe dormia a todo cuidado entre meu pai e a bebê. Todos os três na mesma cama. Era o que costumávamos fazer na quaresma. Era o primeiro ano da minha irmãzinha. Considerava que ela tinha sorte por ainda não ter conhecimento dos nossos riscos, mas ao mesmo tempo me surgia um grande medo de perder a minha irmãzinha, minha pequenininha. A gente morava longe da cidade. Raramente o papai saía da roça. Mas os mantimentos, as outras coisas de necessidade para a família, eram comprados na quitanda do seu Carlinhos ou vinham de trocas com os vizinhos e amigos. Sair da roça? Só por negócios de urgência. Ou caso de doença que as plantas não conseguiam curar. Naquela época, mesmo para nascer, existiam as parteiras que davam conta do recado. O lugar era distante de verdade. O padre ia ocasionalmente para batizar as crianças. E a pequenininha tinha apenas 3 meses e não tinha recebido o sacramento. Isso eu já comentei, mas é esse o cerne. E é por isso que ouvir aquela conversa alimentou o meu medo. Saber que o bicho gostava de carne nova e ainda mais pagã. Noites como aquela, que me faziam apreciar os dias ensolarados ou as terras distantes da roça. Da cidade eu colecionava as histórias contadas pelos mais velhos. Mas já havia se passado alguns meses que tínhamos visitado a cidade. E tudo era melhor do que eu imaginava. As construções eram bem diferentes das que eu já tinha visto. Surpreenderam-me os prédios com suas dimensões gigantescas, os automóveis que magicamente movimentavam-se carregando pessoas, e as próprias pessoas. Destas existiam as mais variadas. Passei a sonhar com os dias que voltaria a ver todo aquele mundo, desde que o meu pai, desde que ele comprou o canivete para servir de lembrança da primeira vez que eu visitei a cidade. Fiquei maravilhado com a tecnologia, pois ele possuía um botão que acionava alguma espécie de dispositivo que prontamente fazia mostrar sua lâmina. Bem, Clarinha começou a chorar, como se estivesse irritada com algo. Minha mãe parecia mais preocupada do que antes. E o meu pai dobrou a vigilância, percorrendo com os olhos a mata escura. Talvez Clarinha estivesse realmente pressentindo algum perigo. Era possível ouvir o barulho das folhas secas sendo pisadas ao nosso redor, misturando-se com as nossas passadas na estrada de barro. Apressamos ainda mais os passos. Estávamos por todo o tempo bem próximos uns dos outros. Com o barulho de passos alheios, meu pai me segurou pelo braço e logo me encontrei correndo para acompanhá-lo.
O estalo de um galho se partindo deteve o grupo. Parado, eu olhava assustado para todos os lados, volvendo a cabeça feito um louco, o coração quase que saltando pela boca. Meu pai nos manteve atrás dele, olhando para a direção que imaginava vir o perigo, ao mesmo tempo que mantinha os braços suspensos como uma ave, exibindo a envergadura de 2 grandes asas ao proteger a família num ninho. Aos poucos, Clarinha parou com o choro, e até mesmo os soluços se cessaram. Aquela calmaria era aterradora, era dilacerante para o espírito. Meu pai nos impeliu a continuarmos, mas no mesmo instante em que ele se envolveu, um bicho lhe deu uma trombada que o arremessou do outro lado da estrada. Minha mãe se apavorou, minha mãe ficou louca. Inácio! Inácio! Não demorou para Clarinha entrar nos berros, chorando como se tivesse conhecimento da situação. Cuidado, Cora! Cuidado! O bicho está aí perto! Gritou meu pai em preocupação. Quanto a mim, estava paralisado. Nenhum grito, nenhum ínfimo barulho foi produzido por mim. Meu pai, cambaleando, tentava levantar enquanto pedia com dificuldades para que o regente fugisse. A criatura tentou se aproximar da minha mãe, que apertou ainda mais minha irmã e me puxou pelo braço, fazendo menção de fugirmos. E foi num piscar de olhos. O lobo apareceu na nossa frente. Uma criatura assustadora, que mesmo apoiada em suas 4 patas, chegava a ser do tamanho de uma pessoa adulta. Não se tratava apenas de um cachorro ou um lobo gigante. E apenas a sua presença já era uma coisa quase mortal. No escuro, notei facilmente os 2 olhos esbugalhados, que brilhavam mais do que o meu pequeno candeeiro. Restava-me a dúvida se aquela criatura era mesmo um homem metamorfoseado. Olhou-me e se aproximou ainda mais. Preparei o canivete e, eu não sei se num golpe de sorte ou guiado pela mão de Deus, eu consegui cravar a lâmina direto em um dos olhos do bicho, que berrou. Berrou de dor, berrou de raiva. Ele berrou. A fera esperneou, saltou de um lado para o outro, sacudindo a cabeça, como que tentando desprender o canivete do rosto. Afastamo-nos para escapar das suas garras desordenadas, mas poderiam ser fatais. Eram garras pontiagudas. Não durou muito e o bicho sumiu mata adentro. E foi isso. Anos se passaram e eu guardo o episódio tão vivido na memória como se houvesse ocorrido há apenas alguns dias. Poderíamos atribuir o acontecimento a quaisquer que fossem as explicações, mas nada nos arrancava a ideia de um lobisomem em nosso caminho. De certo que os citadinos nos chamariam de loucos, pois aqui esta seria mais apenas uma história da roça, que é um terreno cheio de fantasias e histórias antigas. Aqui na estrada, aqui na cidade, já possuímos outras lendas, que se fundam como se fossem a própria realidade, mas apenas procuramos matar o que está do outro lado, tal como fez o meu canivete. E hoje olho esses prédios, esses carros, toda a tecnologia que me surpreende, mas não tanto como o que aconteceu no dia seguinte ao ataque do lobisomem. Bem, meus amigos, no dia seguinte soubemos que o Zé Tião e sua família se mudaram às pressas para as bandas que até hoje nenhuma alma daqui sabe explicar. O Zé Tião mudou. O curioso da notícia é que se tratava de um caso de doença, e não se sabe a qual, mas conta-se que o Zé partiu com a cabeça enfaixada, embebida em sangue.
Meu pai, não aguentando de preocupação, decidiu confirmar o caso indo até a casa do amigo. Nós dois pegamos a trilha e rumo à roça dele, mas a pequena casa de tábuas estava vazia de gente. E apenas algumas tralhas pequenas e móveis maiores foram abandonados. Nem mesmo as portas foram trancadas, como se tivessem fugido. Meu pai fitava tudo num esforço para entender o que tinha acontecido. Eu me afastei um pouco, com passos lentos e cautelosos, até chegar no outro cômodo, fincado numa mesa da cozinha. Lá estava o meu canivete, reluzindo como prata na claridade de uma fresta, manchado de sangue. Fim do conto. E a cada história a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre os lobisomens. Essa coisa do lobo procurar a criança que ainda não foi batizada, numa noite de quaresma, noite de lua cheia. É bem interessante. É mais um detalhe das histórias que o povo conta. Aqui, para o canal Conta um Conto. Até a próxima.